Então, boa tarde a todos que já estão por aqui. Hoje a gente tem mais uma palestra da série Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão do nosso grupo, Neurociência e Música na UFABC. E a palestra de hoje é sobre musicoterapia, cognição musical no envelhecimento. E a palestrante de hoje é a professora doutora Cláudia Zanini, que tem um mega currículo, né, em musicoterapia, musicoterapeuta. Peraí que eu não consigo administrar aqui as pessoas querendo entrar e falar ao mesmo tempo. A Cláudia é musicoterapeuta com pós-doutorado no programa de musicoterapia da Temple University, na Filadélfia. É doutora em Ciências da Saúde, mestre em Música, especialista em musicoterapia em Educação Especial, em Saúde Mental e bacharel em Piano pela Universidade Federal de Goiás. É especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, docente, vice-coordenadora e pesquisadora do curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás. Por 5 anos, foi coordenadora geral do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Envelhecimento. Foi presidente da Comissão de Pesquisa e Ética da World Federation of Music Therapy, onde hoje é membro da Comissão de Educação e Certificação. E é membro também do Conselho de Ética da União Brasileira das Associações de Musicoterapia e da Comissão Científica da Associação Goiana de Musicoterapia. Cláudia, é um prazer estar aqui com você, conversando hoje. Eu vou pedir aos participantes, quem está seguindo aqui com a gente a conversa, que, por favor, coloquem os microfones no mudo e também retirem as câmeras, os vídeos, durante a apresentação. Ao final da apresentação, a gente, então, faz as perguntas para a Cláudia, aí se quiserem colocar a câmera, o microfone, fiquem à vontade, tá? Ou se quiserem mandar também a pergunta pelo chat, como acharem melhor. Tá? Então, vou passar a palavra para a Cláudia. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, esse convite que muito me honra, participar dessas conversas neuromusicais. Eu acho que é uma iniciativa muito importante para a gente, em nosso país, né? Termos esse espaço para falarmos de neurociência, de música e de musicoterapia, né? Então, aqui eu inicio aqui colocando para vocês, assim, os tópicos, né, o caminho aqui que eu vou seguir na minha fala, considerações iniciais, a música, a cura, a musicoterapia, envelhecimento, funções cognitivas, e musicoterapia, cognição, envelhecimento e considerações finais. Então, para introduzir a temática de hoje, né, eu proponho inicialmente uma viagem ao passado. Nos primórdios da civilização, tem-se vestígios de rituais envolvendo a música com a utilização de instrumentos primitivos. A música, os sons eram utilizados por povos originários em rituais de cura, vivenciados no xamanismo, o que ainda hoje acontece em resgates dessa cultura. Na concepção de Medeiros, através do som do tambor, entramos em contato com o mundo xamânico da pessoa que busca sua cura. E como xamãs, percorremos o caminho dentro da linha do tempo e vamos ao encontro da causa primordial do problema. Esse momento em que se vai ao contato, né, com essa pessoa e com essa pessoa no seu plano também do inconsciente, né. Barcelos, musicoterapeuta, docente universitária e precursora da musicoterapia no Brasil, aponta que são 3 as vertentes da musicoterapia, sendo a primeira o xamanismo, né? As outras 2 são a educação musical, com a utilização de metodologias de educação musical com crianças com deficiência,
quer dizer, trabalhando a educação especial terapêutica no início, né? E a audição musical, que começou a acontecer em contextos médicos no pós-guerra, gerando a necessidade de estudos para entender os seus efeitos. No âmbito acadêmico, a musicoterapia como profissão surge no século XX, entre as décadas de 40 e 50. Desde então, tem sido aplicada em contextos e campos de atuação dispostos entre as seguintes áreas: educação, educação especial, social, comunitária, hospitalar, reabilitação, gerontologia, estimulação essencial, saúde mental, organizacional e corporativa. Então, o musicoterapeuta hoje está inserido em todos esses campos de atuação, né, sendo que existem especificidades de cada área de atuação, equipes diferenciadas, e o musicoterapeuta vai se inserindo nessas equipes, pensando que a sua participação vai contribuir para o trabalho da equipe como um todo, né, e a equipe vai contribuir muito para que o trabalho seja desenvolvido. Em algumas áreas de atuação, a gente tem também a atuação transdisciplinar, né? Por exemplo, tem trabalhos de musicoterapia junto com profissionais da reabilitação, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, ou no campo da saúde mental, né, nos centros de atenção psicossocial, a gente tem musicoterapeutas trabalhando, fazendo acolhimento, fazendo sessões, grupos, com outros profissionais também. É muito rico esse trabalho, né? Toda essa expansão, eu não falei da área de pesquisa e de ensino, né, que a gente, como musicoterapeuta, também está vendo uma expansão nessa área da docência, né? E essa expansão na área no Brasil, por exemplo, pode ser verificada na página da UBAM, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, onde se lê: nós transformamos vidas. Somos a principal referência em conteúdo na área de musicoterapia. Então, para quem quer ter mais informações sobre as áreas em que se trabalha, os campos que já temos leis regulamentadas para a musicoterapia atuar, né, se inserir, os documentos, as resoluções, estão todas aqui na UBAM, além de termos também informações sobre as formações no Brasil. Porque a formação do musicoterapeuta no Brasil se dá via graduação, que nós temos 7 cursos de graduação, ou especialização. No âmbito mundial, pode-se acessar o site da World Federation of Music Therapy, que tem representantes de todos os continentes trabalhando em comissões, promovendo publicações, congressos e fortalecendo a inserção e difusão da musicoterapia pelo mundo. A Federação Mundial de Musicoterapia apresenta a seguinte definição de musicoterapia, que é o uso profissional da música e de seus elementos como intervenção em contextos médicos, educacionais e sociais, com indivíduos, grupos, famílias e comunidades que procuram melhorar o seu bem-estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual, espiritual e a sua qualidade de vida. A pesquisa, a prática, o ensino e a formação clínica estão estruturados conforme os contextos culturais, sociais e políticos. A gente vê que essa definição é uma definição bem geral, né? Ela abarca muitos campos de atuação. No entanto, em função da área que a gente estiver atuando, temos especificidades, temos objetivos específicos em relação à população e vamos ter, então, uma amplitude diferenciada na nossa atuação enquanto profissional, musicoterapeuta. Prucha, em seu livro Definindo Musicoterapia, que tem sido utilizado em todo o mundo, comenta que, pelo fato da música envolver e afetar muitas facetas do ser humano, e em função da grande diversidade de suas aplicações clínicas, a musicoterapia pode ser utilizada para se obter um grande espectro de mudanças terapêuticas. O mesmo autor apresenta uma sequência de áreas que podem ser consideradas como alvos de mudança, ou seja, aspectos ou objetivos que podem ser focados em um processo musicoterapêutico.
nós temos a fisiologia, relações, então, com a gente pode pesquisar, né, enquanto musicoterapeuta, levando em consideração os efeitos da frequência cardíaca, na pressão arterial, na respiração, as ondas cerebrais, as respostas musculares, funções neurológicas, respostas de imunidade, né? A psicofisiologia, pensando a dor, os níveis de lucidez, estados de tensão ou relaxamento, o desenvolvimento sensório-motor, né, as respostas reflexas, a coordenação, os esquemas, o desenvolvimento da coordenação motora, grossa, fina, a percepção, pensando na apreensão de figura, fundo, parte, todo, igual, diferente, né? Assim, como que a pessoa pode se perceber, se a música pode auxiliar nessas percepções. A cognição, né, que tem a atenção, a retenção de curto a longo prazo, a habilidade de aprendizagem, padrões, processamentos de pensamento, o comportamento, pensando nos padrões de comportamento, nível de atividade, eficiência, segurança e outras formas de comportamento. A música em relação às preferências, os hábitos de prática, improvisações, a composição, as emoções, né, como ela se dá, né, a musicoterapia pode influenciar na variabilidade da emoção, na reatividade da emoção, na expressividade dessa emoção, na ansiedade, na agressividade, na depressão, na motivação, nas imagens, nos símbolos, tantas outras emoções, né? A comunicação, quer dizer, pensar na capacidade expressiva, receptiva da fala, na linguagem, em outras modalidades não verbais. E nos aspectos interpessoais, intrapessoais também, mas pensando a consciência, a sensibilidade, a intimidade, a tolerância com os outros, as relações que vão se estabelecendo, a gente trabalha no setting, em grupo, temos alguns aspectos que vão ser diferenciados do aspecto de trabalho individualizado também, né? E pensar na criatividade, né? A fluidez da criatividade, a originalidade, a espontaneidade, a inventividade, o talento. Então, são alvos que a gente pode ter, enquanto pesquisadores na área de musicoterapia também, trabalhar com essas variáveis, inúmeras variáveis. Né? Considerando os pontos abordados anteriormente, então, tem-se dois conceitos relevantes a apresentar, visto que a prática do musicoterapeuta se dá em muitos settings que envolvem a saúde. Então, segundo de Léo, uma musicoterapeuta americana, ela classifica, né, a música em medicina e musicoterapia em medicina, colocando essa medicina aí no lugar, numa amplitude da saúde, né, no campo da saúde. Então, a música em medicina é uma intervenção feita por médico ou outro profissional da equipe de saúde que não seja musicoterapeuta e geralmente é realizada com a utilização de audição musical, com música gravada ou audição ao vivo, né? E a musicoterapia em medicina é quando são realizadas intervenções por um musicoterapeuta qualificado, onde a relação terapêutica é intermediada pela música e o processo terapêutico pode envolver técnicas e métodos interativos, além dos receptivos, como a audição musical, né? E qual o caminho que nos trouxe ao momento atual, onde temos uma musicoterapia com status de profissão e efeitos cientificamente comprovados da utilização da música no cérebro? 3 profissionais pesquisadores, O'Kelly, Fachner e Tevaniemi, afirmam que numa revista, Frontiers in Human Neuroscience, eles fazem um texto que se chama Diálogo em Musicoterapia e Neurociência da Música, que é fazendo uma compreensão, né, colaborativa, impulsionando esses avanços clínicos, e esse diálogo que deve ser fomentado a todo momento, né, e que vem sendo fomentado, na verdade, nas últimas décadas, entre a música, a musicoterapia e a neurociência e a cognição,
né? Então, eles afirmam que mais de 30 anos de investigações neurocientíficas da percepção musical e da cognição musical desenvolveram uma compreensão da música envolvendo e apoiando o processamento cerebral global em praticamente todas as esferas da atividade humana. Cada vez mais sofisticada, a tecnologia da neuroimagem é capaz de fornecer evidências biomédicas objetivas de atividade de apoio à neuroplasticidade. Então, hoje né, com os exames de neuroimagem, isso pode avançar, né, e aí sim a neurociência da música se fomentou muito, né? E então, além disso, o potencial terapêutico da atividade musical foi evidenciado por métodos de neurociência em relação aos seus efeitos entre áreas comuns de processamento, entre a fala, a memória, a atenção, a atividade motora, assim como influencia a excitação e, através da modulação, varia a atividade neuroquímica envolvida no estresse, na imunidade, na filiação social, na recompensa. Então, são muitos aspectos desse contato, nesse diálogo mútuo, né, entre os profissionais. E os mesmos autores ainda comentam que, enquanto a musicoterapia está se beneficiando da colaboração com a neurociência, essa área está se tornando mais enriquecida por aprender sobre os efeitos neurais da clínica no mundo real, ou seja, com as aplicações práticas e com as pesquisas aplicadas. Então, a gente tem a pesquisa de base e a pesquisa aplicada, né? Os autores explicam que os métodos da neurociência oferecem oportunidades interessantes para compreender os efeitos e mecanismos envolvidos na prática da musicoterapia, através de estudos in loco, onde as medidas são utilizadas durante as sessões de musicoterapia, visando explorar processos neurológicos subjacentes. Também através de comparações empíricas, onde a neuroimagem e as medidas, os sinais neurológicos, fornecem biomarcadores de mudanças gerais nos processos cerebrais dos pacientes, pré e pós-intervenções, e nas aproximações, onde os métodos são focados nos efeitos de características musicais específicas e descobertas exploradas para identificar mecanismos cerebrais e de ação baseados nos processos musicoterapêuticos. Um outro diálogo interdisciplinar foi conduzido por Magee e Stewart em um artigo, entrevista, né, que explora o potencial de colaboração e os desafios que podem existir para o desenvolvimento de projetos envolvendo a neurociência e a musicoterapia, em função das bases de conhecimento, experiências e habilidades especializadas de cada disciplina. Partem do fato de que os neurocientistas medem as mudanças clínicas visando fornecer uma base de evidências para o progresso do atendimento clínico que os musicoterapeutas realizam em suas intervenções baseadas na música diariamente, com diferentes populações, né, envolvendo pessoas com patologias ou até mesmo sem alguma situação clínica em especial, né? Embora os desenvolvimentos recentes sugiram que as parcerias entre as duas áreas podem produzir resultados positivos para ambos os campos, essas colaborações não são consideradas convencionais, não é assim, naturalmente elas acontecem, mas a gente, enquanto pesquisador, pode buscar essa conquista desse espaço, essa troca, né, e nós só teremos a ganhar se a gente tiver, né, parceiros de pesquisa, né, fazendo, então, a inserção em pesquisas de base e depois as pesquisas aplicadas, fazendo essa união, né, e essa convergência entre esses espaços. Então, com foco deste estudo, essa minha fala, né, o objetivo aqui é trazer todas essas ideias, né, pensando também que
uma clientela que tem crescido muito e que tem absorvido muito do trabalho do musicoterapeuta é a clientela formada por pessoas idosas, né? Então, para falar disso, né, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do ser, né? Considera-se que o envelhecimento acontece ao longo de toda a vida. Na verdade, não tem um momento exato que a gente envelhece, que amanhece o dia e envelheceu, né? Politicamente, legalmente, existe, então, a consideração de que 60 anos ou mais, né, seria um marco legal, né, considerado a pessoa como uma pessoa idosa, né? E Bruxa fala que o envelhecer, então, é um processo contínuo de desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. O envelhecer é um processo universal, pois todos nós, enquanto seres humanos, vamos passar por mudanças e desenvolvimento físico, social e mental. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa uniformidade no sentido de passar por processos, né, mentais, físicos e sociais, nós temos um processo de envelhecimento que é totalmente único, que é um processo individual, pois cada um de nós tem a sua individualidade, a sua subjetividade, o que implica nas formas de viver a velhice diferenciadas. Assim, trajetórias de vida diferentes vão levar a desfechos diferenciados para cada um de nós. A população mundial está vivenciando mudanças significativas com relação à sua constituição. Com o avanço da expectativa de vida, promovido pelas modificações nas condições de acesso aos exames, às tecnologias que embasam os diagnósticos mais precisos, aos novos medicamentos, às melhorias das condições de vida nessas últimas décadas, é necessário preservar funções cognitivas e viver um envelhecimento ativo. Se a gente pensar, no começo do século passado, tínhamos uma expectativa de vida em torno de 35, 40 anos. Hoje, no Brasil, temos uma expectativa de vida de 75 anos, e vamos chegar a 80. Em países como o Japão, já passamos os 80. Né? Assim, o musicoterapeuta, neste cenário, poderá desenvolver diferentes ações de promoção da saúde, prevenção de patologias e comorbidades, tratamento, reabilitação, acompanhar processos de finitude e realizar avaliações. Essas avaliações, existem avaliações criadas por musicoterapeutas, como o SEMPA, o MIDAS, Matadoc, mas também temos avaliações que nós podemos compartilhar com outros profissionais da saúde também. Para atuar no decorrer do processo de envelhecimento, o profissional, então, deverá conhecer, né, o funcionamento cerebral e as funções cognitivas, sendo elas, né, a memória episódica, a memória procedural, a memória a curto prazo, a longo prazo, a memória semântica, né? Pensando que quando a gente fala de memória episódica, nós vamos pensar em momentos da vida, em momentos que a trajetória, na trajetória da nossa vida, que, em geral, deixaram o campo da afetividade, no nosso ser, né? Então, se eu, por exemplo, tocar uma música e perguntar para vocês se vocês conhecem, dependendo da faixa etária, a pessoa não vai conseguir se lembrar, porque não existe uma memória associada àquela música, né? Eu vou tocar aqui uma música que não precisa, se vocês quiserem até falar quem lembra dessa música. Só com essa
nessa parte, eu tenho certeza que alguém teve alguma lembrança, né? E esse tipo de estimulação, pensando nas lembranças, nas memórias, é muito trabalhado na musicoterapia, né? Então, a gente ressignifica, a gente trabalha também com as memórias autobiográficas que estão ligadas a essas memórias afetivas, a esses momentos significativos da nossa vida, né? Outra função cognitiva muito trabalhada pela música, né? A atenção, a linguagem também, né? Trabalhando a comunicação, a atenção, se a gente pensar na diversidade de instrumentos que a gente tem, você pode trabalhar com atividades que envolvam, né, a percepção de diferentes sons, diferentes sonoridades, diferentes timbres, né? Então, pensando que a gente tem também outros sentidos que são estimulados por meio do contato com a música e contato com os sentidos, né, os instrumentos musicais, porque eles trazem informações, né, outras informações também, que vão trabalhar as percepções, né? Cada instrumento musical tem um som, tem um timbre diferenciado, tem uma textura diferenciada, tem um formato diferenciado, tem coloraturas, né, tem cores diferentes. Então, são memórias associadas, né, aos instrumentos também, que às vezes as pessoas têm em função da cultura onde elas estão, aonde elas estão inseridas, dos grupos que elas participaram. Então, a gente tem outras funções também cognitivas que vão sendo trabalhadas, como a praxia, né, fazer também, as ações da vida, e as funções executivas, que a gente trabalha as funções executivas do raciocínio, a lógica, as estratégias, as tomadas de decisões, as resoluções de problemas, né, como quando se trabalha uma frase musical e se tem a expectativa da nova frase acontecer, né, isso você vai trabalhando um planejamento, o fluxo da frase acontecendo, né, um começo, meio e fim da frase musical, que acontece também no discurso verbal, né? Então, essa associação entre as funções cognitivas, as funções e o que se estabelece na cognição, né, musical, nos processos de desenvolvimento musical das atividades musicais, isso faz com que haja cada vez mais justificativas da utilização da música em processos terapêuticos, né? Então, aqui a gente vê um esquema, né, da música e do cérebro, pensando que, por exemplo, quando eu toco um instrumento, eu tenho, então, uma estimulação, o córtex sensitivo, o corpo caloso vai fazer essa transmissão, né, essa conexão entre um hemisfério e outro, levando informações e auxiliando nos processos de neuroplasticidade cerebral, né? Temos o córtex motor sendo estimulado quando você canta, você trabalha algum movimento, trabalha algum gesto, quando você toca um instrumento, né, o córtex pré-frontal, pensando nas expectativas, nessa organização, no começo, meio e fim, no planejamento de uma música nova, de um movimento novo associado à música, né, as questões da emoção, né, são ativadas pelas músicas, o núcleo accumbens, a amígdala, o cerebelo, que é muito, muito forte a questão do movimento, do equilíbrio, mas também ligado à emoção, o córtex visual, estimulado por todos esses aspectos que eu falei, das diferentes formatos, das diferentes
cores, né? E também quando você acompanha uma partitura ou acompanha uma letra de música, você vai, então, associando a letra, a música e todas as atividades, né? O hipocampo trazendo as memórias, e o córtex auditivo a todo tempo sendo trabalhado, né? Então, as funções cognitivas são desempenhadas a todo momento do viver. Os estudos da mente musical humana requerem a integração de diversas áreas de conhecimento, porque a própria, desculpa, gente, a própria definição do termo já é por si só interdisciplinar. A cognição musical diz respeito à compreensão dos mecanismos psicológicos e fisiológicos que permitem a existência das experiências musicais. A gente, em musicoterapia, trabalha com experiências musicais que são a recriação, a composição, a improvisação, a audição musical. Né? E, então, a cognição musical, ela vai analisar a música como um fenômeno percebido, vivenciado. Com base em insights de pesquisa sobre o cérebro e a música, a musicoterapia neurológica tem se estabelecido como um novo modelo para a musicoterapia em medicina, né? Utiliza-se de intervenções clínicas padronizadas, baseadas no conjunto de investigações, evidências e princípios de aprendizagem estabelecidos em treinamento cognitivo, treinamento motor, treinamento da fala e treinamento da linguagem. Então, são estabelecidos atividades padronizadas que vão ser trabalhadas com o paciente em função das necessidades daquele paciente, né? Então, você vai trabalhar focando nas necessidades que estão ligadas aos casos clínicos, né, à condição clínica da pessoa, e pensando sempre também nas habilidades que essa pessoa preserva, né? Então, explica-se que a análise fisiológica, cinemática e comportamental do movimento mostrou muito rapidamente que as pistas de entrainment não apenas mudaram o tempo do movimento, mas também melhoraram os parâmetros espaciais e de força. O entrainment rítmico-temporal foi estendido com sucesso para aplicações de reabilitação cognitiva e reabilitação da fala e da linguagem, e assim se tornou, então, um dos principais mecanismos neurológicos que ligam a música, o ritmo, à reabilitação cerebral. Essas descobertas, que estão publicadas nesse artigo, forneceram uma base científica para o desenvolvimento da musicoterapia neurológica. Para a expansão do conhecimento na área, observa-se esse fluxo contínuo existente entre a teoria, a prática, a pesquisa, que vai se retroalimentando numa espiral sem fim. Né? Refletindo sobre a realização de pesquisas rumo às evidências para a área da musicoterapia, Burns e Meadows afirmam que a combinação do conhecimento de diferentes métodos de pesquisa provê aos musicoterapeutas e clientelas o porquê e como a musicoterapia pode ser utilizada para encorajar o crescimento e o desenvolvimento, além de diminuir o sofrimento. Abordarei aqui algumas pesquisas que são, então, essas pesquisas, a difusão das pesquisas vão auxiliando, né, no corpo de conhecimento para que nós possamos fazer, né, a musicoterapia também baseada em evidências, né? E uma coisa importante de se dizer é que as evidências elas são construídas com dados quantitativos, em sua maioria, nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, mas os dados qualitativos, as pesquisas qualitativas, contribuem sobremaneira para a construção, né, dessa clínica baseada em evidência.
Aqui eu vou abordar aqui uma pesquisa de uma orientanda de mestrado, que ela trabalhou com a musicoterapia na preservação da memória e na qualidade de vida de idosos institucionalizados. O objetivo foi investigar como a musicoterapia pode prevenir ou amenizar as perdas de memória decorrentes do processo do envelhecimento. O método foi um método misto, então os dados qualitativos foram as fichas musicoterapêuticas, os registros de todas as intervenções, e criamos um protocolo de observação de aspectos relativos à memória e interação dos idosos na sessão grupal de musicoterapia que era desenvolvida. E a entrevista final, que foi uma entrevista semi-estruturada. Os dados quantitativos foram coletados a partir do Mini-Mental, e pelo questionário da Organização Mundial de Saúde, o RUCOL-OLD, que é um conjunto de itens adicionais para avaliação de qualidade de vida em idosos, e o RUCOL-BREV, que fornece scores resumidos para os 4 domínios que são avaliados: o físico, psicológico, as relações sociais, o meio ambiente e o domínio geral. Então, o protocolo de observação dos aspectos relativos à memória foi criado com uma categoria 1, que eram os aspectos cognitivos, atenção, compreensão, memória de curto prazo. A categoria 2, a capacidade de interação dos participantes e as respostas corporais e verbais obtidas a partir dos estímulos, e a avaliação de memórias de curto prazo e imediato foi a categoria 3. Aqui a gente vê o gráfico de uma das pacientes, né, onde se percebe a evolução, né, das sessões iniciais para as sessões finais. Então, a musicoterapia pôde proporcionar, né, práticas de estimulação cognitiva e reminiscências através do canto, das memórias orais também, promovendo a mudança de atitudes, comportamentos e possibilitando a reflexão e restabelecimento da identidade do indivíduo. A utilização da música na condição de estímulo para a memória demonstrou-se uma possibilidade terapêutica viável nesse estudo. Houve melhora na capacidade da memorização dos idosos institucionalizados. E o fato a que chegamos é que manter a autonomia, uma ideia importante é que manter a autonomia, a capacidade cognitiva o máximo de tempo possível, pode retardar ou até evitar a necessidade de recorrer às internações em unidades de instituições, né, de longa permanência para idosos. Então, você preservar as funções por mais tempo vai com certeza implicar na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Magui et al., né, Wendy Magui, publicaram uma revisão na Cochrane Library, realizando a atualização da revisão sistemática que elas haviam publicado em 2010. Né? E esses achados, né, os objetivos foram avaliar a eficácia das intervenções musicais para resultados funcionais de reabilitação para pessoas com lesão cerebral adquirida, examinar a eficácia das intervenções musicais, a marcha, na função de extremidade superior, na comunicação, no humor, nas emoções, nas funções cognitivas, nas habilidades sociais, na dor, nos comportamentos, nas atividades de vida diária, nos eventos adversos, comparar a eficácia das intervenções musicais e do atendimento padrão com cuidados padrão, tratamento padrão e tratamento em placebo, ou tratamento padrão e outras terapias, e comparar a eficácia de diferentes tipos de intervenções musicais nos estudos. Os autores identificaram 22 novos estudos para esta atualização. A anterior tinha sido em 2010, essa foi feita em 2017, e a evidência para essa atualização foi baseada em 29 ensaios envolvendo 775 participantes. Não foram encontradas evidências fortes de efeitos sobre a memória e a atenção. E a maioria dos estudos incluídos nessa atualização de revisão apresentou um alto risco de viés, portanto, a qualidade da evidência ainda foi considerada baixa. Magui e colaboradores concluíram que as intervenções musicais podem ser benéficas para a marcha, para o tempo da função das extremidades superiores,
os resultados da comunicação e a qualidade de vida após o acidente vascular cerebral. E os resultados foram considerados encorajadores, mas são ainda necessários ensaios controlados, randomizados, de alta qualidade, em todos os desfechos, antes que as recomendações possam ser feitas para a prática clínica. Então, temos muito a produzir, né, enquanto pesquisadores, para termos mais evidências e para termos esses estudos, todos esses conhecimentos multiplicados e difundidos para que a maior parte da população tenha acesso a todas as ações que a gente pode desenvolver enquanto musicoterapeutas, ou também como neurocientistas da música, né? Aqui um outro estudo, Ray e Gotel, realizaram uma pesquisa sobre o uso da música e da musicoterapia para amenizar os sintomas de depressão e melhorar o bem-estar de residentes de lares de idosos. O estudo envolveu profissionais de musicoterapia e de enfermagem, com metodologia exploratória. Os musicoterapeutas credenciados administraram 2 semanas de musicoterapia, utilizando o cantar e a movimentação com música, tendo como instrumentos o violão, teclado, instrumentos rítmicos simples e tonais, seguidos de 3 dias de interrupção, e depois, após esse período, mais 2 semanas de atividades musicais, que foram ministradas, então, por profissionais da enfermagem, treinados pelos musicoterapeutas. Foram incluídos 26 vídeos de residentes que receberam esses cuidados baseados em música. Utilizaram a escala de Cornell de depressão para verificar os sintomas de depressão, e a partir dos vídeos, os observadores verificaram mudanças do bem-estar, avaliando níveis de humor e envolvimento dos residentes nas atividades musicais. Para isso, eles utilizaram a escala Midas, que é de música, é uma escala de avaliação da música em processos de demência. Os resultados sugerem que a musicoterapia pode diminuir significativamente os sintomas de depressão em residentes de instituições de longa permanência para idosos com demência. E outro achado é que as atividades musicais elaboradas por musicoterapeutas e facilitadas pelos profissionais da enfermagem podem também ajudar a sustentar a redução dos sintomas de depressão e melhorar o bem-estar desses pacientes com demência moderada e grave. Um outro estudo, conduzido por Liang, comparou diferentes intervenções para pacientes com comprometimento cognitivo leve ou moderado. Os autores incluíram a musicoterapia, o exercício físico, o treinamento cognitivo computadorizado e a terapia nutricional, como tratamentos não medicamentosos a serem avaliados. Classificaram a capacidade cognitiva com base no mini exame do estado mental, né, o Mini-Mental, um teste que é um teste de rastreio cognitivo, e avaliar os sintomas neuropsiquiátricos com base no inventário neuropsiquiátrico. Incluíram 17 ensaios clínicos controlados, que levaram à conclusão de que, com as terapias não farmacológicas, os pacientes podem ter melhora significativa da cognição e nos sintomas neuropsiquiátricos. Um outro estudo foi realizado por Lai e colaboradores, que realizaram uma meta-análise para comparar e classificar os métodos de tratamento para pacientes com comprometimento cognitivo leve em estágio inicial da doença de Alzheimer, a fim de encontrar uma intervenção ideal e uma forma de prevenir ou retardar a ocorrência dessa patologia. Foram pesquisados ensaios clínicos em registros internacionais. Incluíram 9 intervenções comparativas, que foram as terapias farmacológicas com componentes, inclusive orientais, né, medicina chinesa, a terapia não farmacológica compreendendo acupuntura, musicoterapia, terapia por exercício, terapia nutricional e um grupo de placebo, para fazerem as comparações. Utilizaram como instrumento de coleta de dados o Mini-Mental também e a subescala cognitiva da doença de Alzheimer. Os autores incluíram 28 ensaios clínicos e, após as análises, concluíram que
Entre os 9 tratamentos estudados, a musicoterapia parece ser o melhor tratamento para o comprometimento cognitivo leve, seguido da acupuntura. O estudo pode, então, fornecer novos insights sobre possíveis tratamentos clínicos e auxiliar na proposta de diretrizes para o estágio, para tratamento, né, do estágio inicial da doença de Alzheimer. Aqui uma outra revisão sobre a musicoterapia no tratamento da demência. Eles partiram da contextualização da demência como uma condição neurológica que tem como principal característica a deterioração de funções cognitivas, comportamentais, sociais e emocionais. Utilizaram diversas bases de dados, né, e as principais, e utilizaram como descritores música, cérebro, demência e ensaio clínico. Após a meta-análise, com a inclusão de 8 artigos, foi demonstrado que a intervenção com música melhora a função cognitiva em pessoas que vivem com demência, bem como a qualidade de vida após a intervenção e a depressão, analisada a longo prazo. Apesar desses achados, não houve evidência da melhora da qualidade de vida a longo prazo e na depressão a curto prazo. Concluíram que a música pode ser uma estratégia de tratamento importante. No entanto, é necessário desenvolver ensaios clínicos com o objetivo de desenhar protocolos padronizados. No Brasil, eu falei de estudos e meta-análises feitas fora do Brasil, né, na China, na Espanha, esse último da Espanha, de 2020, né, e no Brasil, a Mariana Arruda, fez uma revisão sistemática sobre a influência da música e da musicoterapia na cognição e qualidade de vida da pessoa idosa. Ela realizou busca em 8 bases de dados e foram selecionados artigos de intervenção relacionadas à música ou à musicoterapia, que envolviam pessoas com 60 anos ou mais, publicados no período de 2000 a 2017. Para avaliação da qualidade de artigos, ela utilizou um checklist Downs e Black. E os autores incluíram, então, 32 artigos e, após a análise dos estudos, realizados com intervenção musicoterapêutica, então ela fez, dentro da análise que foi feita, ela fez um subgrupo, né, dos estudos que tinham intervenção de musicoterapeuta e outros estudos que tinham intervenção de música, mas não conduzida, né, por um musicoterapeuta. Então, encontrou-se resultados significativos relacionados à melhora da memória, nos estudos com musicoterapia, da função cognitiva geral e da interação social das pessoas idosas. Nos estudos realizados com intervenção musical, encontrou-se diferença significativa na função cognitiva em aspectos como atenção, concentração e memória. Então, os autores concluíram que a música é um tipo de atividade muito inclusiva e familiar, que permite uma fácil adaptação em diferentes perfis sociodemográficos. As pesquisas comprovam que a intervenção com música ou com musicoterapia pode melhorar aspectos cognitivos e a qualidade de vida das pessoas idosas. Nos estudos com relação à cognição, foram encontrados resultados significativos em aspectos como a atenção e principalmente a memória na intervenção com pessoas idosas. Já nos estudos voltados para a variável qualidade de vida, os resultados significativos estão relacionados principalmente aos aspectos físicos e da saúde mental. Eu chamo a atenção, né, nessa globalidade que é o ser humano, né? Então, a questão de que quando você trabalha um aspecto, você vai ter reflexos em outro aspecto ser. Trabalhar o físico vai ter reflexos no mental. Trabalhar o mental vai ter reflexos no cognitivo, no emocional, no social, né? Isso contribui para a saúde. Em 2016, Dileo organizou um evento intitulado Envisioning the Future of Music Therapy, né? Quer dizer, olhando em direção ao futuro da musicoterapia. Eu achei interessante trazer um pouco dessa construção que fizeram, porque ela
uniu, né, organizou, né, musicoterapeutas de larga experiência, de representatividade, considerando a expertise, para discorrer no evento sobre a musicoterapia no futuro em relação à sua área de expertise, né? E considerando a área de atuação do musicoterapeuta abordada aqui hoje, né, voltada para o envelhecimento, eu chamo atenção para o capítulo elaborado pelo musicoterapeuta Rohr Fagner, em seu capítulo Futuro da Musicoterapia e Neurociência. O autor aborda como principais recomendações para as pesquisas futuras usar e validar biomarcadores para comparar a eficácia do tratamento, integrar a neurometria na avaliação do tratamento, realizar estudos de caso objetivistas, né, quer dizer, bem específicos e quantitativos, e registrar os dados contínuos para análise ao longo do tempo, identificar a interação relacionada ao processo de terapia, a cognição, a recompensa, identificar biomarcadores in loco no processo musicoterapêutico, registrar dados autênticos próximos à prática, representando as configurações no mundo real, né? Realizar hiperscanning de díades, terapeuta-cliente, cliente com outro cliente do grupo, quer dizer, pensando, né, o que acontece no cérebro no momento de fazer música no processo musicoterápico, analisar dados seguindo as seleções do musicoterapeuta, né, as escolhas musicais do musicoterapeuta, e usar aparelhos portáteis sem fio, que vão permitir, né, mais liberdade no fazer, no ir e vir dos pacientes e do próprio musicoterapeuta. E agora, eu queria trazer aqui uma reflexão rapidinha, né, pensando no que a gente tem hoje, né, fazendo um parênteses, mas um parênteses muito bem-vindo, porque a gente está falando também dessa área que a gente atua, da neuropsiquiatria geriátrica. Então, hoje, com o isolamento social, nós temos até um agravamento das questões relacionadas à saúde mental e à saúde cognitiva, saúde física dos nossos pacientes, né, idosos, porque existem né, comportamentos ansiosos, de medo, de pânico, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, sono, né, diferenças no sono, mudanças da rotina, mudança, então, do ciclo biológico, né, agitação, existe um risco de suicídio, existe também idosos que estão sendo, nesse momento, vítimas de assédio moral, psicológico, financeiro, social, físico, violência estrutural. A gente vê hoje, né, inclusive na televisão, quantos idosos nas filas querendo uma perícia, né? E a gente também tem aumento na dependência química, em todas as idades, inclusive os idosos. Então, nesse momento, musicoterapia para o quê? Para preservar habilidades, para promover a saúde, para prevenir as comorbidades, para tratar, para reabilitar. Mas, acima de tudo, para cuidar dessas pessoas que estão em muitas situações de vulnerabilidade nesse momento. E, para fechar, né, as considerações, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Enquanto instituições de ensino superior, principalmente, e como docentes e discentes pesquisadores, temos a responsabilidade de produzir conhecimentos e, principalmente, divulgar e multiplicar esses conhecimentos. Esse é um compromisso ético no que tange a pesquisa e a sua difusão para a sociedade. Vivemos claramente em 2020, em um período de pandemia, o quão necessário e de muita responsabilidade que é essa necessidade de construir pontes entre a academia e a sociedade.
Só assim, políticas de acesso às inovações podem ser inseridas e implementadas para a melhoria de vida das populações. E aqui, o foco nas populações de idosos. Né? A trajetória da ciência, que engloba os estudos sobre a música e seus efeitos no cérebro, tem contribuído para a aquisição de conhecimentos de base para as pesquisas aplicadas que têm acontecido na clínica, principalmente na musicoterapia. No entanto, é preciso contextualizar que outros profissionais têm utilizado a música em sua clínica também. Assim, nos estudos encontrados, nas revisões sistemáticas ou em meta-análises publicadas, é comum perceber uma certa dificuldade em detectar, a partir das metodologias propostas, se os estudos são realizados por um profissional musicoterapeuta com formação acadêmica, ou seja, um profissional qualificado, ou se os estudos são feitos por profissionais que utilizam a música em terapia, e não como terapia. Então, isso também se reflete, eu percebi que isso se reflete nas análises dos dados, visto que os autores dessas revisões, por vezes, também não demonstram ter o conhecimento dessas diferenças entre música em saúde e musicoterapia em saúde. Então, cabe ressaltar que essa retroalimentação, esse fluxo contínuo que existe entre a pesquisa de base e a pesquisa clínica ou aplicada, assim como entre a neurociência, a psicologia da música e a musicoterapia, tem, ao longo das últimas décadas, fomentado essas linhas de pesquisa e o diálogo entre esses profissionais, entre todos os profissionais da área. Assim, espera-se que as pesquisas com enfoque multi, inter e transdisciplinar, que são possíveis, nessas interfaces, música, cognição, musicoterapia e neurociência, entre outros campos do conhecimento, sejam cada vez mais parte da realidade de co-construção profissional e acadêmica, mas sempre embasadas na ética, no respeito às especificidades de cada área e voltadas à construção de conhecimentos aplicáveis para as pessoas, rumo ao viver saudável, rumo ao cuidado e rumo ao envelhecimento com dignidade. Então, aqui eu encerro colocando aqui as referências. E meus dados de contato, se alguém quiser entrar em contato, e eu me coloco agora à disposição para alguma pergunta. Eu vou fazer o seguinte, vou sair, né, daqui da... Melhor, né, para poder ver vocês. Cláudia, obrigada pela sua fala, parabéns pela pesquisa, pelo seu esforço. Nossa, enfim, é sempre um prazer ouvir você falar. Vou abrir, então, para a fala. A gente tem bastante gente aqui. Não sei se alguém quer fazer a pergunta diretamente para a Cláudia. Fiquem à vontade para abrir o microfone para falar com a Cláudia diretamente, ou se quiserem também mandar pergunta pelo chat, como acharem melhor. Tá? Enquanto a gente aguarda aqui alguém se manifestar, eu vou fazer uma pergunta rápida para você, Cláudia. Quanto que eu queria saber, fiquei curiosa, né? Quanto que a musicoterapia, quanto que a eficácia, né, nesse processo aí de musicoterapia está associada ao gosto musical ou ao envolvimento musical prévio? Eu peço desculpa aqui, que eu não escutei direito, está cortando para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Porque eu vou fazer... Agora melhorou, fala de novo. Melhorou? Isso, melhorou. Tá. Estava cortando. Minha pergunta é a seguinte,
quanto que a eficácia, né, desse processo musicoterápico está associada ao gosto musical e ou ao envolvimento musical prévio da pessoa que está passando por esse processo. Olha, na musicoterapia, o que se faz na prática clínica é sempre baseado nas informações que a gente tem acerca da história sonora e musical do paciente, acerca dessa memória autobiográfica que ele tem, nas memórias familiares. Então, a gente faz uma investigação que existe um instrumento, né, de coleta, é uma anamnese musical, que é a ficha musicoterapêutica, e a gente faz esse inventário dessas informações para poder levar para a clínica, e aí sim utilizar na clínica essas informações. Às vezes, se o paciente não tem condição de nos dar essas informações, a gente recorre à família, recorre às pessoas mais próximas, aos cuidadores familiares, porque eles vão sim ter informações, vão poder proporcionar sonoridades da casa, mostrar um pouco da realidade da pessoa para a gente poder utilizar isso na prática clínica. Uhum. Legal. Quer dizer que é um processo totalmente personalizado, né? Sim, sim, sim. E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que muitas vezes a gente vê matérias na televisão, recebe informações, né, voltadas assim para uma farmacopeia musical, né, uma coisa assim de receitar doses, né, ouça tantas vezes por dia a faixa tal do disco não, do CD, do DVD, né? Aliás, agora é Spotify, gente, eu tô meio antiga, né? Agora é Spotify. Mas, na verdade, aquelas informações, elas são informações que não levam em consideração a especificidade de cada viver, né, a trajetória de vida, as memórias associadas àquelas músicas, e muitas vezes isso pode o quê? Ter um efeito iatrogênico. E o que é o efeito iatrogênico? É um efeito que é prejudicial à saúde da pessoa. Da mesma forma que um medicamento, uma dose medicamentosa pode causar um efeito colateral iatrogênico e prejudicar a saúde, a música utilizada com uma forma errônea, né, mal aplicada, ela pode prejudicar, ela pode levar a pessoa a um surto psicótico, ela pode gerar... Às vezes a pessoa tem uma associação negativa, né? Exato, Patrícia. Uhum. E aí, perguntas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Posso ler aqui, Patrícia? Claro, claro. Podemos ter acesso à gravação para assistir novamente? Vai ter, sim, porque a Patrícia coloca no YouTube do programa, né, das conversas neuromusicais, é só procurar lá. Procurar Neurociência e Música na UFABC, no YouTube, vocês têm acesso a todas as palestras, desde, acho que 2017, se não me engano, que a gente tem gravado as palestras. O projeto vai estar lá também. Parabéns, Patrícia, por esse projeto. A Camila, ela pergunta aqui, seria viável fazer uma graduação em neurociência e uma especialização ou pós-graduação em musicoterapia? Sim, seria viável. Seria viável. E seria bem interessante, hein? Muito interessante essa união, essa convergência. Precisa, né, Cláudia? Seria um profissional inter, né? Ela já traria a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Exatamente, vai ao encontro do que vai ao encontro do que eu trouxe, né? Da importância disso. A gente, na verdade, na minha formação, eu fui fazendo essa união entre as áreas, né? Buscando essa união entre as áreas, porque minha formação foi em piano, depois a especialização em musicoterapia, na educação especial, na saúde mental, e aí vem o mestrado em música e o doutorado em ciências da saúde. E aí, tanto no mestrado como no doutorado, eu verticalizei no envelhecimento.
E aí vem a neurociência, porque vem explicar também, né, todos esses mecanismos que acontecem, né, no cérebro humano e como a gente pode utilizar isso em favor da saúde e do bem-estar, e da qualidade de vida, e da melhora mesmo, da preservação da mente dessa pessoa. Tinha uma pergunta lá no início da Vivi. Vivi, a musicoterapia vem sendo utilizada como aliada no tratamento multidisciplinar da gerontologia. Há algum projeto em CAPS infantil para inserção no âmbito comunitário e até mesmo em conjunto com a psicologia educacional? Vivi, você está falando de CAPS, é o Centro de Atendimento Psicossocial? Porque essa sigla é da CAPS, né, do MEC, né, mas eu penso que você está falando de atendimento comunitário, deve ser do Centro de Atenção Psicossocial. E com muita alegria eu te falo que tem, sim. A gente tem muitos profissionais concursados e trabalhando nos Centros de Atenção Psicossocial em muitos estados brasileiros. Aqui em Goiás, onde eu moro, nós temos profissionais concursados, tem profissionais contratados em contratos temporários, e tem trabalho tanto para criança, adolescente, adultos e idosos nos CAPs. Eu sei que o Rio tem muitos profissionais, São Paulo tem muitos profissionais, Paraná, Rio Grande do Sul, o Nordeste está implementando cada vez mais, mas a Bahia eu sei que tem CAPs, profissionais dos CAPs. Tá? Então, a gente está cada vez tendo mais a formação acontecendo em estados brasileiros, então está difundindo mais, né? E nós, olha, eu preciso falar isso aqui, viu, Patrícia? Nós estamos com um projeto de lei de regulamentação da profissão de musicoterapeuta, que está tramitando no Congresso, o número é 6379, está tramitando desde dezembro de 2019. Então, a gente pede, né, enquanto musicoterapeuta, o apoio de vocês, profissionais, para que a gente realmente possa ter mais espaços, né, públicos com musicoterapia. Mais alguma? Eu acho que tem comentários aqui. Camila, eu sou estudante de ensino médio, estou muito interessada nessas duas áreas, a neurociência e musicoterapia. Estudei piano e percussão por 6 anos, sou apaixonada por música. Que bom! E a Camila também, queria saber se a união entre musicoterapia e neurociência seria uma possível escolha para cursar na UFABC ou na UFG. Sim! Vá seguindo o seu caminho, se você tem vontade de trabalhar nessa área, de trabalhar em processos de reabilitação, de cuidar das pessoas, venha para a musicoterapia e entre na neurociência para você aprofundar, se você gosta desses estudos envolvendo, né, a parte de cognição musical também. A gente tem na UFABC agora, no nosso programa, uma musicoterapeuta, né? A Luiziana, fazendo mestrado. E a Luiziana está aí, né? A Luiziana estava por aí, está aí, ó, está aí ainda. Eu estava olhando aqui, eu tenho presenças ilustres aqui, viu? Posso agradecer algumas presenças aqui? Com certeza. Olha, eu tenho aqui uma querida professora, mestra e hoje muito amiga, que é Lia Rejane Mendes Barcelos, está aqui conosco, é uma precursora da musicoterapia no Brasil e uma pessoa maravilhosa. Pode abrir o microfone e falar oi até. Sim, coloquem suas carinhas aí, isso aqui é uma conversa. Aí, né? Faz a ideia que seja uma conversa. Agradeço a presença da família também, minha mãe, minha irmã, marido. A Tenille está aí também, né? Que a gente já se encontrou em congressos. Muito bom. Alguns alunos. Gente, eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Então, já passamos do horário, mas se tiver mais uma pergunta, uma ou duas perguntas, a gente responde, né, Cláudia? Se não, depois a gente disponibiliza aqui o vídeo no
nosso canal, e a apresentação da Cláudia também vai ficar em PDF, disponível na página do Neurociência e Música na UFABC. E em breve, né, daqui a alguns dias a gente já coloca lá, assim que a Cláudia me mandar o PDF eu coloco. E de qualquer... deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. A data de novembro permanece a mesma para o cara que sumiu aqui da minha tela. A data de novembro permanece a mesma para o próximo encontro? Sim, é a data original. Por enquanto, não temos nenhuma alteração na nossa programação, não. Conseguimos manter, a não ser a primeira palestra do ano que a gente teve que mudar, que foi justamente no dia em que foi decretado o isolamento, né? A universidade fechou, aí a gente teve que adiar, mas todas as outras aconteceram na data prevista, né? Não da forma prevista, mas na data prevista. Sim, continua a mesma, a menos que, né, a gente já tenha aí alguma intercorrência, espero que não, mas é a mesma, eu não lembro de cabeça qual que é. Não, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Camila ainda está perguntando, o ideal seria cursar primeiro neurociência e depois musicoterapia? Olha, eu não sei, enfim, se você já tem uma graduação, se você já está pensando no mestrado. A UFABC, ela tem um programa de graduação em neurociência. Então, uma ideia seria fazer a graduação em neurociência e depois uma pós, né, onde que você pudesse unir essas duas áreas, mas nada impede também de você pensar num mestrado diretamente, enfim, eu não sei qual que é a sua formação. Peraí, que eu já me confundi aqui com os chats, eu não sei se foi você que falou que tinha 6 anos de percussão, ou se era outra pessoa. Deixa eu tentar resgatar aqui. A Camila, né? Isso. A gente tem músicos no programa também. Músicos que fizeram graduação em música, no programa de pós-graduação, né? O que acontece normalmente é que quem vem da área de música tem um pouco de dificuldade de entrar no programa, porque a gente tem uma prova específica, né, de conhecimentos gerais em neurociência e cognição. Mas que não é impossível, né? As pessoas estudando podem entrar sem nenhum problema, não existe uma regra que diga que você é músico, não pode entrar nisso, qualquer um pode entrar nesse programa. E a ideia, inclusive, é essa, que a gente tenha alunos aí, tenha um corpo discente interdisciplinar também, né? Existe um sistema também para entrar na pós-graduação, que eu acho bastante interessante para quem vem de outra área, que é cursar como aluno especial 2 disciplinas obrigatórias do programa de neurociência e cognição. Cursando, isso antes de entrar no programa, né? Então, você, como aluno especial, pode cursar 2 disciplinas, desde que haja a aceitação, né, por parte da coordenação do programa, evidentemente, sem ter passado pelo processo seletivo, você pode cursar essas 2 disciplinas. Se você passar nessas 2 disciplinas com conceito A ou B, você não precisa fazer essa prova de conhecimento específico, né? O resto do processo seletivo, que é a prova de inglês, ou também não precisa fazer de inglês se você comprovar a sua experiência, né, seu domínio, de alguma maneira. No edital sempre sai, né, quais são de que forma você pode comprovar que você tem o domínio da língua. Mas aí o que é interessante justamente é isso, que para quem vem de outra área, né, você se aproximar da área da neurociência por esse mecanismo no qual você pode cursar essas 2 disciplinas antes de passar pelo processo seletivo, é muito conveniente, né? Inconveniente, inclusive, para o aluno, para ver se é isso mesmo que ele vai querer, né? Realmente. Então, essa é uma alternativa. É uma alternativa ótima, Patrícia, isso é muito bom. Muito bom dar essa oportunidade ao aluno especial, que aí a pessoa vê se ela realmente quer. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Confirmem o nome do canal no YouTube. Neurociência. Vou escrever aqui no chat. E música.
na UFABC. Essas disciplinas vão ser dadas online, Patrícia? Então, agora a gente só está funcionando online, né? Teve agora, nesse ano, 2 processos seletivos para o mestrado e doutorado, mas, em função do isolamento social, da pandemia, esse ano a gente não autorizou, a coordenação não autorizou matrícula de alunos especiais. Então, não sei como vai ficar isso o ano que vem, porque provavelmente isso ainda se estende um tempo, né? É possível que para o próximo ano isso seja revisto, né? Essa decisão seja revista, né? De forma que a gente possa acolher essas pessoas que têm interesse em frequentar as disciplinas como aluno especial. A gente tem uma cota, né, para aluno especial também, não é assim, a gente não tem vagas ilimitadas, né? Então é interessante a pessoa que tiver interesse também entrar em contato, ou manifestar interesse, antes de tentar se matricular não, pedir a matrícula, né? Uhum. Cláudia, quero agradecer de novo sua presença, foi ótimo ouvir você falar, e vários agradecimentos aqui no chat. Espero que muito em breve a gente possa ouvi-la ao vivo, né, na UFABC, o convite permanece aí para uma próxima ocasião. Quero ir, sim. Eu já tinha comprado a passagem em fevereiro, né? Ai, meu Deus! Então, estou com a passagem, é só remarcar. Ótimo, ótimo, perfeito. Só falta essa pandemia dar uma trégua, né? Isso legal, mesmo. Obrigada pela presença de todos vocês aqui que acompanharam a conversa. Espero vocês, então, em novembro, na próxima. E eu agradeço demais a oportunidade de falar, né, nesse espaço tão qualificado, né? E agradeço demais a presença de todos nesse momento, né? Em plena 1h da tarde, né, vocês estão aqui comigo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.